Vamos lá, Felipe. Nossa masterclass hoje nós vamos falar sobre um assunto onde as pessoas procuram, pedem muito e falam com a gente todos os dias, O né? A tempo gente vai falar inteiro, hoje todo sobre minuto, até durante a madrugada, né? verdade, né? Então, não tem jeito, é um tratamento de padrão alto o microagulhamento e a gente está aqui para te mostrar os 5 passos para você se tornar um expert nessa técnica. Então, você não pode perder todo o diamante que a gente vai te entregar hoje, né? Só coisa preciosa, coisa que o Felipe fala em aula, em curso. Então, a gente está trazendo para vocês aqui hoje. Facial, capilar, corporal e tem uma surpresa, porque eu já vi na aula aqui que a Jéssica colocou hashtag Pepeca de Rica, gente. E vocês sabem que a gente sempre sacode com esse tema. Quem quer trabalhar com íntimo também, segura aí, porque a Jéssica vai dar algumas dicas de microagulhamento lá na região. Vocês sabiam que ela é nossa especialista na área íntima, né? Ela não é só especialista na parte de exames laboratoriais e prescrição, é especialista também na parte íntima. Obrigado, Jéssica. A aula ficou É, linda, viu? Parabéns aí pela ficou, né? evolução da aula. Eu acho que eu vou dar as minhas aulas Ficou. sem preparar, porque depois dessa aula aqui é incrível. Gente, vamos falar sobre 5 passos para você se tornar um expert em microagulhamento. Então, microagulhamento, muita gente, Jéssica, vê curso pelo YouTube, né? Tem uma técnica, Uhum. tem outra, então tem dúvidas, a gente está aqui para tirar as dúvidas, desmistificar essa técnica de microagulhamento e mostrar o que a gente usa e como é que a gente faz para gerar esses resultados tão incríveis, sem gerar aquele sangramento excessivo, né? Sem deixar aquela Isso paciente aí. enrolando sangue, e por que que os resultados são muito bons. Então, a gente vai falar sobre mescla, muita gente pergunta sobre a mescla, pelo fato da mescla ser estéril ou não, a gente vai falar sobre isso, né? Como é que você pode utilizar essa mescla? Qual o rendimento dessa mescla? Qual a quantidade de gotas que você usa nessa mescla? Inclusive, eu trouxe mescla aqui, ó. Eu vou até aproveitar daqui a pouquinho para pingar, porque sabe que eu uso tudo na prática. Eu vou pingar aqui para poder rejuvenescer ao mesmo tempo que a aula. Manda boa noite aí para gente, manda energia. A Adriana já estava falando aí, ó, que estava estranhando porque o Felipe estava quietinho. Estou quietinho, não, Adriana, estou elétrico, para levar energia. Energizado. Temos que gerar resultado finalizando o ano e quem disse que acabou? Ainda não acabou, não. Tem muita coisa para acontecer. Vamos lá, Jéssica, iniciar nosso conteúdo. Maravilha. Felipe, você falando agora em final de ano, né? Aproveitando que a aula de microagulhamento é uma técnica fantástica para você utilizar nessa época agora, né, Felipe? O ano inteiro, Microagulhamento o é recobramento o é pro que ano há. todo, né? Isso aí. Tranquilamente, sem medo de errar, tá? Bom, gente, o que é o microagulhamento, né, Jéssica? A gente trabalha gerando uma determinada inflamação, né, nessa pele, e essa cascata inflamatória, ela recruta fatores de crescimento para essa região. E com isso eu melhoro a vascularização, eu melhoro a indução de colágeno, eu faço uma indução de colágeno com microagulhamento. Então, quando iniciou, não sei se vocês lembram daquelas fotos, né, as famosas fazendo com muito sangramento, essa técnica ainda existe. A técnica de sangramento era muito utilizada para cicatrizes, por exemplo, cicatriz de acne, estria, mas não é uma técnica de drug delivery que a gente mais usa, que vamos explicar aqui, tá? Então, a gente utiliza sempre mesclas específicas. Então, o que a gente vê no mercado, né? Com microagulhamento? A gente verifica que as pessoas geralmente utilizam ácido hialurônico ou utilizam um serumzinho de vitamina C, né? Amo ácido hialurônico, amo vitamina C. Para o cabelo, utiliza finasterida, minoxidil, algumas vitaminas. Só que a gente tem que entender que todas essas disfunções, elas atuam por mecanismos diferentes. Tem gente que perde colágeno por conta de estresse oxidativo, tem gente que perde colágeno por conta do processo de envelhecimento e inflamação, tem gente que perde colágeno por conta do processo de envelhecimento e diminui aí a função barreira por hidratação. Tem gente que perde cabelo porque é androgenética, tem gente que perde cabelo porque é uma areata ou uma alopecia difusa, um eflúvio telógeno. E é por isso que a gente trata as mesclas de maneira diferente. Quando a gente realiza o microagulhamento aqui, com a agulha de 0,5 e 1,
a gente faz um drug delivery. Então, ele pode até formar uma petequiazinha de sangue, mas, na verdade, a gente quer permear o ativo. Porque se a gente provocar muito sangramento ali, se a gente fizer aquela pele sangrar bastante, seja corporal, abdômen, estria, perna, facial, pescoço, ou até mesmo cabelo, eu acabo extravasando sangue e o meu ativo não penetra da forma que deveria. Então, um grande segredo é você conseguir deixar a pele bem vermelhinha, preparada para ela descer o ativo e assim a gente conseguir atingir as camadas que a gente precisa sem gerar dor e sem gerar aquele incômodo, tá? Então, a gente vai falar bastante sobre isso, da técnica de microagulhamento. Passa aí para a gente, Jéssica. E aí já vou dar o segredo aqui do passo um. Uma dúvida frequente que a gente recebe, Felipe, o que que é o melhor? Qual dispositivo que eu devo escolher para realizar o microagulhamento? Nós temos hoje três dispositivos, tem outros, né? Mas os mais utilizados, eu vou mostrar para vocês três. Um deles é o Derma Roller, né? Eu não tenho aqui para mostrar, então é um rolozinho. Você já compra ele, lembrando que todas as agulhas são descartáveis, não pode guardar na geladeira, é para ser utilizado para cada paciente, não tem como esterilizar, não tem como passar álcool, tá? Nenhuma das agulhas. Então, todas elas são descartáveis. O Derma Roller você já compra pronto, tem locais que você consegue a R$ 12, tem local que é 25, então vai variar muito. Pesquisa na internet. O importante desses dispositivos é que eles tenham Anvisa, tá? Trabalhe com segurança para ter Anvisa. Jéssica colocou aqui, já tá retomando para a gente. Então, é muito importante que a gente tenha Anvisa. Então, o primeiro deles é o Derma Roller. O Derma Roller, gente, ele é um pouquinho maior, tá mostrando aí para vocês, um pouquinho maior do que esse aí, é o mais frequente que a gente usa. E ele pode ser utilizado para entrega de ativos da mesma forma que eu utilizo o Dermapen ou que eu utilizo o dermógrafo, tá? Que eu separei aqui para vocês também, que tem vídeos que o pessoal pergunta, porque eu faço o dermógrafo também, tá? Eu vou mostrar para vocês o dermógrafo e a agulha dele. Só que a amplitude que ele pega é um pouquinho maior, mas ele entrega ativos e faz a indução de colágeno da mesma forma. Então, o Derma Roller é ótimo para você que está começando, que você não pode comprar um aparelho, porque hoje gira em torno, dependendo da marca, com uma vez em torno de 1.500, já chegou a R$ 1.800. Você pode começar assim com o Derma Roller, tá? E aí o Derma Roller dá para fazer lábio? Dá para fazer rosto? Dá para fazer corpo? Dá. Tem muita gente até que prefere trabalhar com Derma Roller do que com Dermapen e Dermógrafo. Só tem que ter um cuidado com o Derma Roller. Com ele, o peso da sua mão influencia muito mais. Volta só um pouquinho lá para a gente, Jéssica, que eu estou falando o peso da mão influencia muito mais com o Derma Roller. Então, você tem que tomar cuidado, porque dependendo do peso da sua mão, você pode acabar ocasionando um sangramento. E algumas pessoas relatam que ele incomoda um pouquinho mais. Felipe, posso utilizar anestésico? Eu, na maioria as aplicações, eu não utilizo anestésico, tá? Quais as regiões que você sente um pouquinho mais de cômodo? A região frontal e a região da área dos olhos. Então, eu costumo trabalhar com 0,5 aqui, 0,5 na área dos olhos, mas tem cliente que aguenta um aqui, sem anestésico. Sempre, minha mãe é uma delas. Eu faço um aqui nessa região. Agora, na região da mandíbula, por exemplo, que é mais resistente, né, e bochecha, Dói um você pouquinho consegue mais, né? trabalhar com um tranquilamente. Então, sempre vai variar de 0,5 a 1. E esse é o benefício do Dermapen. O Dermapen, você consegue, com a mesma agulha, o dermógrafo, o Dermaroller, você compra de 0,5, agulha de 0,5, você compra um. Você não consegue regular no aparelho. Então, por exemplo, aqui está o Dermapen, Jéssica. Com o Dermapen, eu não estou com a agulha aqui, você regula ele aqui, ó. Essa profundidade, você regula aqui que tem um númerozinho. Então, nessa marcação, tem uma setinha aqui, ó. Vocês estão vendo a setinha. E aqui você regula a profundidade que você quer deixar. Então, eu posso trabalhar um aqui nessa região, posso trabalhar 0,5 aqui na área dos olhos. E como ele tem, a agulha dele é menor, como vocês estão vendo aí na tela, trabalhar a questão labial também é mais fácil, tá? Mas nada que impeça de você trabalhar com Derma Roller. Então, para quem tem o Dermapen, excelente, tá? Junta, vai trabalhando com Derma Roller se você não tem, e depois você vai ganhando, gerando soluções para comprar o Dermapen, tá? Acaba que o Dermapen, ele tem essa vantagem de você aplicar local, por exemplo, o Derma Roller dá para fazer aqui, mas é mais difícil chegar um pouquinho no cantinho do olho, porque por conta do rolo, tá?
Mas, por exemplo, ele facilita com relação ao corporal. Eu consigo fazer mais rápido numa estria, eu consigo fazer mais rápido no abdômen, por exemplo. Então, todos eles têm prós e contras. Começa com o Dermaroller, se você não tem o Dermapen, e depois você vai para o Dermapen. Eu hoje continuo utilizando o Dermapen, tenho o Dermapen, mas eu, quando quero áreas maiores e até mesmo capilar, eu muitas das vezes, se for alopecia androgenética, por exemplo, às vezes o homem tem um espaço muito grande, trabalhar com o Dermaroller acaba sendo mais rápido do que trabalhar com o Dermapen e o dermógrafo, tá? Então, essas são as vantagens e desvantagens de cada um. Todo mundo tem seu benefício. Agora eu vou mostrar aqui a agulha que eu utilizo no dermógrafo. A marca que eu utilizo, gente, não tem nenhum vínculo com ela, né? Na verdade, eu tive a indicação para comprar de uma outra professora, de uma profissional amiga. E olha só a agulha do dermógrafo. O dermógrafo é muito utilizado para fazer tatuagem, uma agulha linear, né, Jéssica? Sim, uma agulha linear. Estão conseguindo ver aí certinho, gente? Dá para ver sim. Depois eu posso fotografar para vocês e colocar lá no grupo também, tá? Vocês verem com mais facilidade. Aqui é a agulha do Dermapen. Sabe que do dermógrafo, desculpa. Termómetro. Ele me ajuda muito, Jéssica. Por exemplo, capilar é interessante para fazer. Saiu a tela aí para mim, Jéssica. Saiu a apresentação, tá? No capilar, ajuda muito a trabalhar aqueles cabelos mais longos, porque o derma roller, ele acaba embolando dependendo do cabelo, tá? Que a pessoa tem. Dá para fazer? Dá, com mais calma e tentar essa tranquilidade. Jéssica, aparecendo aí, tu digitando o Voltou Gmail, aí? aparecer na aula, tá? Ah, tá. Peraí. Ah, sim. Vou ter Agora. que abrir outro. E Vou aqui a gente interromper aqui, tem peraí. a agulha desse dermógrafo aí que eu estou mostrando para vocês. Deixa eu mostrar aqui o aparelho de dermógrafo. Ele é bem parecido com o Dermapen, né? Então ele vem com esse aqui é o dermógrafo, tá, gente? O prato, mas tem várias cores também. Essa marca que eu estou trabalhando, o dermógrafo é da Aston, tá? Vou mostrar para vocês, o pessoal me pergunta. Mas tem várias marcas de dermógrafo também. E aí eu consigo trabalhar linear, inclusive melhor ainda do que o Dermapen, para ir no cantinho de olho, suco nasogeniano, essa região aqui superior da boca, né? Aquele bigodezinho que o pessoal não gosta. Então eu tenho gostado bastante de trabalhar com Dermapen. E uma vantagem que o dermógrafo tem Tem. é que a agulha dele, tá? O que eu acho uma facilidade, anotem isso, gente. Se você tiver condição de vestir um dermógrafo, dá para fazer corporal, dá para fazer facial, dá para fazer capilar também. Todos os três dispositivos. Mas uma facilidade que ele tem que eu gostei muito é uma que vocês vão gostar. A agulha dele é mais barata do que a agulha do Dermapen. E isso influencia muito no nosso custo final, né? A gente consegue economizar bastante com a agulha do dermógrafo. Então, eu tenho preferido trabalhar, como eu tenho os três dispositivos, e a agulha do Dermapen até aumentou um pouquinho, como eu prefiro trabalhar com a original, né, com a Anvisa, eu só trabalho com eles, eu prefiro trabalhar, tenho feito mais até com dermógrafo do que com o próprio Dermapen, tá? Então, a gente tem esses três dispositivos e tem vantagens e desvantagens nos três, mas os três são excelentes e dá para você fazer drug deliveries com os três, tá? E tem outros dispositivos também, um que é um carimbozinho, que eu não costumo utilizar muito, que acho que ele tá um custo mais elevado, mas funciona também para o drug delivery. Agora, o aparelho de dermógrafo é um aparelho também que você precisa ter um cuidado, porque ele você não consegue. Você está vendo que com o Dermapen eu consigo trabalhar aqui a profundidade. Com o dermógrafo eu não tenho essa medida de profundidade. Eu tenho que ver isso com olhômetro mesmo, tá? Eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes eu posso abrir muito essa agulha e acabar atingindo uma profundidade que eu não gostaria de acabar sangrando. Agora, em regiões, por exemplo, de cicatriz de acne, eu posso trabalhar mais profundo um pouquinho, mas tomar cuidado com essa lixa aí para não ir lixando a pele do nosso cliente, tá? Então, ficou alguma dúvida a respeito da diferença do dermógrafo, do Dermapen e do Dermaroller? Os três servem para entregar resultado, tá? Os três fazem drug delivery.
mas não é no primeiro passo, é importante esclarecer esse primeiro passo da escolha do dispositivo, e a diferença dos três, mas não é no primeiro passo que está totalmente o diferencial da técnica. Então, independente do aparelho que você vai utilizar, se for dermaroller, dermapen ou dermógrafo, você é capaz de gerar resultados excelentes. A gente vai te mostrar em alguns passos depois, nos próximos passos, o porquê que a gente gera tanto resultado, independente de ser com aparelho ou não. Porque eu trabalho com os três, não é isso, Jéssica? Isso aí, Felipe. Eu gosto bastante, né? O Felipe tem experiência aí com os três, né? Eu já fiz com o Dermaroller, o dermógrafo eu ainda não usei, né? O Dermapen, eu, além dessas vantagens, né, que o Felipe falou, né, de você conseguir mesclar a profundidade, eu até dei uma aula, né, recentemente, falei com os meus alunos, ele tem esse limite, né? Esse limitezinho do cartucho que ele não deixa você ultrapassar, né? Então você encosta esse dispositivo e aplica a técnica, essa pontinha do cartucho e aplica a técnica. Você pode fazer, né, de forma circular, você pode fazer de forma pontual, né? Mais uma vantagem. E você pode também fazer por arraste. Então, o Dermapen facilita essa questão, diferente, por exemplo, do Dermaroller, que você vai ter que fazer aquela técnica em cruz, né? Então, a gente faz horizontal, vertical, faz diagonal e diagonal, pelo menos 4 vezes em cada região aí, tá? Então, O tem as importante é suas você não se vantagens, o perder dermo... e não gerar uma lixa no rosto Isso do aí. cliente, tá? Estou enviando aqui a Exatamente. foto para o pessoal que está online ao vivo com a gente da nossa agulha do dermógrafo, o pessoal ver também. E vou mandar a marca também lá que a gente usa do aparelho, tá? Caso alguém tenha dúvida aí, depois a gente passa mais informações. Vamos para o nosso segundo passo, Jéssica. Vamos lá, peraí. Vou colocar aqui para você. A gente vai fazendo várias coisas. Aqui é só para mostrar a diferença da perfuração, tá? Antes da gente ir para o segundo passo, a agulha do Dermapen, ela penetra numa forma em 90 graus, né? Fazendo esses microcanais e os canais que são desenvolvidos aí pelo Dermaroller, eles são um pouquinho maiores, né? Exatamente pela posição como as agulhas vão entrar na pele do nosso paciente. Aqui tem a foto dos cartuchos, né? Que são utilizados. A gente tem a nano, né? A ponteira nano aí, que ela tem as bordas, né? Arredondadas, né? Ou seja, elas fazem um empurrar do ativo, tá? A gente chama de albarroamento. Então, elas fazem a entrega em drug delivery por albarroamento. Ela tem uma pequena, ela tem o pessoal chama que é como se fosse uma lixinha só. Só que ela tem a função de permear os ativos empurrando por pressão. Tá? Com 12 agulhas, com 36 agulhas, né? Com 3 ou com uma. Eu, particularmente, grande parte das vezes, eu indico muito utilizar com 36, né? Com 36 pontas, para a gente conseguir aí abrir o máximo de canais possíveis para melhorar e aumentar o drug delivery dessa, que a gente vai explicar melhor, né? Desse nosso procedimento, tá? Então, eu gosto bastante de utilizar dessa forma de 36 pontas, tá? Isso aí, Jéssica. Vamos Então, falar Felipe, sobre isso aí, tá? Jéssica, isso estou aí, indicando sua tá? tela, só coloca aí para a gente tirar o riscado da tela aí. Tá. Foi. O nosso Já se passo desgastando a 2, borracha tá? ali, né? Já foi, já paguei. Tem mais coisa? Ótimo, muito bom, muita gente online com a gente. O pessoal vai ser presenteado hoje, né? Quem está online, para a gente aqui tá ok, tá? Tudo funcionando. E aí vai o segundo segredo de um passo de sucesso para o tratamento do microagulhamento, Jéssica. O que que são essas mesclas que, na verdade, são poções mágicas, né?
Isso aí. É isso que faz, né, a grande diferença nos tratamentos de microagulhamento e que a gente desenvolveu, tá, Felipe? As mesclas, né? O pessoal fala muito de mescla de microagulhamento, né? E é isso que faz o microagulhamento por si só, como o Felipe falou, gera uma inflamação, abre pequenos canais e essa inflamação gera um aumento e a produção de colágeno, né? Faz com que a pele se regenere, né? Estimular fator de crescimento, isso o próprio microagulhamento. Sabiamente foram colocadas as mesclas, ou seja, produtos que nós adicionamos no momento do microagulhamento para aproveitar esses canais formados, esses canais que estão abertos para a gente conseguir permear em camadas mais profundas da nossa pele, conseguir permear ativos, né, que tem cada um uma finalidade. Então, a gente tem mescla para rejuvenescer, a gente tem mescla para cicatriz de acne, a gente tem mescla para clareamento, ou seja, a gente vai entregando ativos em camadas mais profundas. E aí, né, Felipe, a pergunta que sempre fazem para gente. Isso é toda aula, isso é toda vez que eu atendo um paciente, né, alguém novo, né, nesse ramo de microagulhamento, sempre pergunta: a mescla para microagulhamento, ela precisa ser estéril? Conta essa Isso aí, fofoca aí Jéssica, é pra uma gente. pergunta recorrente, né? Eu queria que o pessoal Muito. O interagisse aí. Quem acha que sim, que que quem acha vocês que acham? não. Sim, deve. Precisa ser estéril? Tem gente que acredita que sim, tem gente que acredita que não. Vamos ver aí. Dúvidas no ar, né? Dúvidas? Contem pra gente. A maioria está dizendo que sim. E aí, quem dá mais? Quem dá mais? Priscila Priscila está está dizendo dizendo que que acha acha que que não. não, Tem porque tem algum. gente indecisa, né? Tem gente que É, diz que tem certeza que sim. Rosemary falou que não. Gilca falou que sim. Débora que não. Está indecisa, mas está mais para sim, talvez, né, Jéssica? isso aí. Tá mais para sim do que para não. Ó, tá dizendo que não. Vamos Cada lá, gente. Vamos profissional fala explicar uma esse assunto coisa. polêmico do sim e do não da mescla ser Então, estéril. desvenda essa fofoca, Felipe. A resposta é não. Então, quem disse sim, errou. A mescla de microagulhamento não necessariamente precisa ser estéril, e eu vou explicar para você o porquê disso e os fundamentos, tá? A gente da farmácia de farmácia de manipulação, a gente já faz formulações, inclusive, para hospitais, né, de grande porte. Quem é enfermeiro aqui ou que trabalha em hospital sabe disso. A gente faz muito aquelas, sabe aquelas úlceras de pressão, ferida aberta, para a gente conseguir cicatrizar, a gente usa muito fatores de crescimento, papaina, nesse tipo de úlcera. Então, a gente faz creme, a gente faz produtos para serem utilizados para hospitais, para as pessoas que estão acamadas. E esses produtos aplicados em ferida, eles não são estéreis, né? Por que que no microagulhamento com uma perfuração de 0,5 e 1, ele deveria ser? Então, não há nada que justifique a possibilidade de uma mescla ter que ser 100% estéril para ter aplicação no microagulhamento com a perfuração de 0,5, 0,1. Jéssica, eu já trabalho há mais de 15 anos e eu nunca tive nenhum problema com a questão do microagulhamento de mescla não ser estéril, tá? Agora, é claro que a gente tem que tomar determinados cuidados, onde a gente vai adquirir essa mescla, como é que a gente vai fazer, porque apesar dela não ser estéril, ela precisa de determinados cuidados no momento da manipulação, né? Sair misturando em qualquer local, em fundo de quintal, né? Ou em um local que não saiba a farmacotécnica correta para fazer isso, para induzir ativos, tá? Então, quando a gente faz Ou microagulhamento aplicar 0,5 qualquer e 1, coisa, né, Felipe? Eu estava vendo agora, tem gente fazendo microagulhamento em casa, tá? Tem gente fazendo, isso é, não estou falando profissional, né? Estou falando paciente, fazendo em casa e fazendo um estrago. E sabe lá o que está usando, né?
E eu vou contar um segredinho aqui do que a gente faz na nossa farmacotécnica para deixar vocês mais tranquilos com relação às mesclas, tá? Então, necessariamente precisa ser estéreo. Então, existem muitas indústrias e de estéreo, né, que trabalha muito falando que as mesclas precisam ser estéreo. Para injetável, para pressurizada, para tudo que você vai injetar em camadas mais profundas, eu preciso sim de uma mescla estéreo. Então, essas mesclas que a gente utiliza para microagulhamento, uma pele higienizada e a mescla sendo feita de maneira adequada, eu não preciso que ela seja estéreo. Então, eu faço em mim, faço na minha mãe, todos os vídeos que vocês veem eu fazendo tratamento de capilar, formulações que a gente atende o Brasil todo, fora do Brasil, Estados Unidos, África, é, é, Europa, né? Portugal, Nenhuma delas é Europa. estéril e a gente nunca teve problema. Olha que são mais de 5.000 alunos fazendo microagulhamento aí pelo Brasil afora com tanta mescla, né, gente? E a gente nunca teve sequer nenhuma irritação. Você tem que tomar cuidado na hora da higienização, tem que fechar bem o frasco, e isso traz uma facilidade com relação à aplicação e uma redução de custo muito, mas muito grande. Muito grande. Porque as mesclas elas custam aí em torno de R$ 90, R$ 150, dependendo da mescla, só que com essa mescla você consegue fazer 15, 20 aplicações. Enquanto quando você compra estéreo, você acaba fazendo somente uma aplicação, porque depois que você abre, você não tem como reutilizar. Então, você aumenta muito o seu custo de consultório, né? E para mim, gente, seria... jamais eu iria me colocar aqui com a doutora Jéssica como farmacêutica, profissional farmacêutico é muito chato. A gente é muito chato com limpeza, com higiene, com microbiologia, né? Tem farmacêutica aqui presente com a Verdade. gente toma muito cuidado com isso. Então, tudo a gente aprende e a gente é até chato demais com relação a essa questão. Então, a base que a gente utiliza de sérum nas nossas mesclas, primeiro passo, não é a mesma base dos outros sérums. É um bioplasma tecnológico e nessa base a gente costuma utilizar, a gente passou a utilizar uma substância chamada microsilver, que é a prata orgânica. O microsilver ele tem um agente antifúngico, né? Um agente antibacteriano. Então, eu usei muito tempo as mesclas com esse sérum adequado e com a farmacotécnica adequada, sem utilizar essa prata orgânica. Mas quando vai para o consultório do paciente, às vezes pode deixar um pouquinho aberto, né? Não pode encostar o conta-gota, gente, vai colocar, encostar no rosto do paciente, né? E aí você tem que lacrar bem na hora de fazer. Não é necessário ficar em geladeira, mas vai depender muito do ambiente que você está. Se está muito calor, de repente você pode colocar na porta, tá? Mas não pode estar muito, muito gelado, não, a ponto de quase congelar, tá? Então, a gente tem um cuidado na hora da produção, na hora da fabricação, usando agentes naturais que fazem com que a gente tenha um controle microbiológico adequado, a ponto de a gente conseguir utilizá-lo no microagulhamento, mas ela não é estéril a ponto de a gente utilizar num injetável ou numa pressurizada de camadas mais profundas, tá? Então, não tem problema nenhum você realizar o microagulhamento com uma mescla que não é estéril. Então, um frasco de... A gente fazia antes frascos de 30 ml, tá? Você pode até comprar, você tem um alto volume, você pode até fazer de 30 ml. A manipulação é bom por conta disso. Dependendo do seu volume, você pode comprar mais, né? Em maior quantidade. E aí acaba tendo um custo-benefício ainda melhor. Mas a gente optou por fazer de 10 ml porque ela rende muito. Porque outro fator aqui, Jéssica, é o concentrado dessa mescla. Tem gente que está Sim. acostumado com muito líquido, com potão, com aquelas mesclas estéreis que vem uma quantidade ali maior, né? Aqui, gente, no máximo 10 gotas para facial, porque os ativos são altamente concentrados, eles estão em alta concentração, eles não estão em baixas concentrações, tá? Então, desmistificando toda essa questão da mescla, ela não precisa ser estéril para microagulhamento, pelo menos até 1,5, tá? Passou disso, tomar cuidado, que a gente vai atingir camadas mais profundas, mas até 1,5 não tem problema nenhum. A gente, graças a Deus, não tem nenhuma preocupação com relação a isso e segue muito bem, né? Você esqueceu alguma coisa? Isso aí, não esqueceu nada, adicionou, foi tudo, né? E tava faltando realmente a profundidade, né? Que eu ia realmente falar, mas você já falou, ó, perfeito. Ótimo, então não precisa ser estéreo. As alunas que estão aí com a gente, que utilizam as nossas mesclas,
todos aqueles resultados que você vê nos grupos que a gente posta, todos com essa mescla que a gente utiliza nesses vidrinhos que são lindos, um mais bonito que o outro, né, Jéssica? Isso aí. E o fato de não ser estéreo não significa que não tem um controle microbiológico, que foi o que o Felipe Isso falou, aí. né? Uma tentativa, um cuidado, né? A utilização do microsilver, né? Uma coisa é ser estéreo, né? Existem farmácias que precisam. Estéreo é coisa para injetável, então é farmácia que trabalha para injetável, né? Então, mas existe todo um controle microbiológico, né, para fazer esse tipo de produto, tanto da matéria-prima lá do fornecedor, o nosso controle de qualidade na execução do produto e na farmacotécnica e desenvolvimento desse produto, tá? Uma coisa muito importante que eu lembrei aqui, Jéssica, você sabe que eu fui para Dinamarca, né? Você não foi comigo para Oi? Dinamarca, né? Para Não! Dinamarca. Eu tive a oportunidade de ir para Dinamarca antes de ir para Paris, né? De dar aula em Paris. E quando eu cheguei na Dinamarca, estava começando o processo de microagulhamento explodindo no Brasil. Eu visitava todas as drogarias, farmácias, né? Quando eu comecei a entrar nas farmácias da Dinamarca, eles vendiam um kit de sérum com o Dermaroller para o próprio cliente aplicar em casa, fazer em casa. No livro do precursor do microagulhamento no Brasil, ele diz que 0,5 pode ser feito em casa, home care pelo cliente. Aqui no Brasil a gente não tem isso, porque a gente preza, né, e eu também não concordo, por uma adequação, higienização, todo um preparo de Uhum. pré e pós. Inclusive, a gente tem muita Uma situação de pessoas que fazem em biossegurança, né? casa e geram problema. Então, aqui no Brasil, a gente tem muito forte essa questão da biossegurança. Na Europa, a gente fica até assustado, que nem luva eles utilizam. Mas vamos deixar isso para uma próxima aula. E já vendi um kit de um sérum com o roller para a pessoa fazer em casa, segundo o livro do precursor do microagulhamento. E no Brasil a gente tem essa questão dos questionamentos com relação à mescla ser estéril. Então, é para dizer para vocês que tem um controle microbiológico, sim, tem toda uma técnica para ser feito, e isso o fato dela não ser estéril não significa que ela esteja contaminada microbiologicamente, tá? A gente tem todo um controle e substâncias ali dentro para fazer. A questão é que nem todas as farmácias são especializadas para fazer isso. A Prime Pharma hoje é referência em estética no Brasil e a gente treina e estuda para fazer esse tipo de formulação. Então, toma muito cuidado no local onde vocês vão fazer. Tem muita farmácia que sabe fazer, outras, infelizmente, não. Até porque, muitas das vezes, não é porque eles não querem, né? Porque não tem essa expertise, trabalham com esportiva. A gente não, a gente é só beleza, Uhum. só estética, só longevidade. Então, a gente se especializou nisso. Controle microbiológico precisa ter, cuidado na hora da aplicação de não encostar, a base correta para permeação, 0,51 até 1,5, não é necessário a utilização de mescla estéreo, tá? E isso facilita muito vocês com relação a custo. Uma mescla dessa vai fazer 15, 20 aplicações. As mesclas mais baratas, Jéssica, estéreis, custam 25, 30, 40, às vezes R$ 50. Fica inviável, o Com custo cada aumenta um, para né? você fazer um procedimento. Você paga R$ 90, 150, numa mescla dessa, você faz 15, 20 aplicações. Ou seja, o custo é muito, mas muito menor. Vamos ver se o pessoal ficou com alguma dúvida aqui Verdade. para a gente já passar para a terceira etapa. Tá aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Quantas vezes deve passar o dermarole no local desejado? Então, a gente indica, tá? Pelo menos 4 vezes, tá? 4 vezes na horizontal, 4 vezes na vertical, 4 vezes na diagonal e 4 vezes na outra diagonal, tá? Uma Então, pergunta são aqui. Tem quatro mescla? vezes É isso, a ótimo, Jéssica. utilização do roller, tá? Renova Grape, que é uma mescla nossa da uva francesa, né? Da uva da Itália, na verdade, né? A história é francesa, mas a uva é cultivada ao redor do Na vulcão Itália. Etna, tá? É muito chique essa mescla, né, Jéssica? Muito Renova chique, Grape, né? que tem essas uvas. Gente, imagina você vender um procedimento onde você vai aplicar no cliente, aí você tem que dizer, né? Que é o Renova Grape, ele contém extratos, né, alfa-hidroxiácidos de uma uva retirada e cultivada ao redor do vulcão Etna. Já vendeu, né, Jéssica?
Não Já pode ser vendeu. aplicada no cabelo, tá? O pessoal está perguntando aqui, não pode ser aplicada essa mescla no cabelo porque ela tem alfa-hidroxiácido. Ela não é para estímulo de crescimento capilar. Ela pode ser feita face, colo, pescoço. Fica lindo, hashtag pele Corporal, de rico corporal, mas a gente vai falar dela um pouquinho mais na frente. tá? Posso aplicar Isso é radiofrequência importante. depois? Não tenho experiência, não posso te responder isso. Se alguém souber aqui, fala, tá? Eu não aplicaria porque esquenta, né? Então, inflamação em cima de Uhum, inflamação, essa pele precisa estar muito bem preparada. Mas se alguém tem isso experiência em aí. aplicar essa mescla, a radiofrequência depois do microagulhamento, coloca aqui para gente, tá? Eu não sou dono da verdade, aprendo também com vocês. Eu não usaria. A maioria das peles hoje eu não usaria. Radiofrequência depois não. Faria em outra aplicação, tá? 0,5 para clareamento, tá? Vamos falar sobre as mesclas também, tá? Vamos lá, vamos, ó, sobre o Ah, famoso tá aí as drug mesclas. delivery. Drug delivery com elas. Isso Gente, aí. Então mescla a gente tem, rejuvenescimentos. Eu vou falar de uma, você fala da outra, tá, Jéssica? pode ser. Vamos lá. Mescla rejuvenescimento 5 em um. São 5 em um por quê? Porque são 5 ativos. Esse produto, na verdade, era um home care de muito sucesso, que eu já utilizava há mais de 10 anos, ele está presente dentro do home care, que é o Tri-Up, né, gente? Esse creme cirúrgico, que vende muito. E a gente tem uma ação com ele no home care muito positiva. A gente resolveu desenvolver uma mescla com esses mesmos ativos. Ele trabalha muito bem a indução de colágeno na pele, é uma mescla com ação anti-aging, com efeito glow imediato para induzir colágeno, tá? Esse é o objetivo dele. Vai trabalhar lifting de rosto, da área dos olhos, pálpebra superior. Inclusive, vou colocar um vídeo agora lá no grupo para vocês verem depois, tá? Só para quem está aqui, para o pessoal não entender, quem não está ao vivo com a gente que eu fazendo essa atividade com a Mescla 5 em 1. Então, ela é para rejuvenescimento e indução de ativos, principalmente ruga estática, né, Jéssica? Isso aí. Excelente, é ótimo, Felipe, para utilizar, né, no gerenciamento das quedas faciais, tá? Então, ele dá esse efeito Bochecha lift, de um efeito bulldog, ó. tensor maior, redução de flacidez, né? A gente gosta muito dela por conta disso, né? Então, trabalha todos os aspectos do rejuvenescimento, né? Trazendo esse efeito lifting, também diminuindo a flacidez. E, gente, ela tem concentrações muito altas. Todas essas mesclas, não adianta você ficar borrifando. Eu vou repetir isso várias vezes. Tem gente que dá para duas, três aplicações dessa mescla. Não desperdice dinheiro, vai estar jogando dinheiro fora. Porque a pele tem uma capacidade de permeação. São 10 gotas no máximo, às vezes eu uso até 8 para tratamento facial, tá? E aí, aqui no pescoço, você pode usar 5, no colo mais 5, 8. Nada mais que isso. Então, uma mescla dessa tem que durar 15, 20 aplicações. Então, o custo de uma mescla dessa, se a gente for colocar aí com 15 aplicações, vai girar em torno de 4, 3, 5 reais por aplicação. Se a gente for colocar com uma mescla estéreo, ela a média é 40 reais, olha, de 5 para 40. De 5 que é a mescla com custo maior, né? É muita diferença, né, Jéssica? Uma Bem, economia de R$ 35 aí por procedimento. Então, a concentração dos ativos são isso é muito muita alta, não é coisa. pinguinho de ativo, não. É ativo quase que puro que a gente coloca ali. Então, tem que tomar cuidado com a quantidade, tá? Não que vai fazer algum problema, mas não vai permear tudo e você acaba desperdiçando valor. Isso tanto para o cabelo, quanto para o rosto, quanto para o corpo. Não desperdice, tá? Mescla Melan Eu acho que Control, o pessoal Jéssica. tem essa cultura, Felipe, porque o injetável não, o industrializado, né, esse que é estéreo, a pessoa acaba tendo que gastar mais, usar logo tudo para não perder, né? Então, acha que vai ser da mesma Isso, forma, e importante. não é, tá? As concentrações são diferenciadas, conforme o Felipe falou, e você tem que trabalhar aí para você ter lucro, tá? Porque você vai ter um lucro maior, porque a mescla concentrada, a gente ali está trabalhando, dá para fazer mais aplicações, né? E você não precisa desperdiçar o produto, tá? E a Melan Control, Jéssica, para melasma e hiperpigmentação, o que você fala dela? Porque o melasma A tem mesh, diversos a mecanismos mesh, de ação, né?
Isso aí, né? Quando a gente fala de qualquer tratamento de melasma, né? Melasma, hiperpigmentações, a gente precisa fazer com que a inibição da melanogênese, ou seja, da produção de melanina, ela seja inibida por vários locais, né? É igual um bandido, né? A melanina é igual um bandido que quer fugir da polícia. A polícia tem que cercar por todos os lados, né? Então precisa A cercar por Jéssica é boa todas para as dar aula, formas né, que gente? as... A Jéssica dá cada exemplo. Eu vou sair da aula, porque você está tomando todo o espaço. Eu nem dou aula mais, gente. Agora é ela que... Ah, Pode seguir pá, aí, pode olha, seguir olha o com a aula, ciúme, pode seguir. gente. Então precisa cercar essa melanina por todas as frentes, por todos os lados, para que ela não se manifeste, para que ela não pigmente queratinose. Então a mescla Melon Control, ela vem com a finalidade de ser essa polícia de controlar a saída da melanina. Então a gente trabalha com vários despigmentantes dentro dessa fórmula. Um desses despigmentantes, só para vocês saberem, né? Eles agem de formas e maneiras diferentes, mas um deles é chamado nopigmerin, Felipe. O nopigmerin ele é um fator de Maravilhoso. crescimento. Esse fator de crescimento ele tem uma finalidade clareadora, tá? Ele vai estimular a produção de colágeno, vai estimular os fibroblastos e ele é um fator de crescimento complexado ao ácido ferúlico, que é um excelente clareador, né? Ele é de terceira geração. Então, um fator de crescimento evoluído, tá? Então, é excelente para o clareamento de manchas. Tanto essas manchas de origem do melasma, manchas de hiperpigmentação pós-inflamatória, efélides, né, as sardinhas, as lentigos senis, né, as manchinhas senis, a gente também consegue tratar com Mãozinha, né? ele, tá? Mão. E o próprio melasma. Então, a gente consegue trabalhar com melasma e com todos esses distúrbios de hiperpigmentação com a mescla Melon Control, tá? Então, Maravilhoso, Jéssica, melasma, como que funciona? hiperpigmentação, pós-inflamatória, pró-injetável. Ela trabalha vários Isso aí, mecanismos de ação, né? E com a maioria desses exatamente. produtos aí, formulações de empresas premiadas que vêm para a gente, junto dessa mescla e da primeira que a gente falou de rejuvenescimento. Agora, essa terceira, gente, é explosão de venda. Mescla Nanobotulim Essa é a C, explosão. é a médica de resultado imediato para ruga de expressão, né? Ruga dinâmica. Aquela quando o Botox toxina está vencendo, para quem não quer fazer toxina ou não usa esse procedimento. Minha mãe ama essa mescla, gente. Quer deixar minha mãe feliz? Tirar o mau humor dela e relaxar e aplicar essa mescla nela. Porque ela agora está amando cuidar da pele. Eu tenho feito vídeos com ela, botado fotos aí para vocês. E aí ela aplica, a Jéssica sabe que ela já presenciou. Ela fica toda boba. Agora ela passa na rua, Ah, o fica. pessoal pergunta o que ela está fazendo na pele. Foi na dermato esses dias, a dermato disse que a pele dela está ótima. Ela faz competição com as irmãs, família é tudo igual, né? Ela faz competição com as irmãs de quem está envelhecendo mais. É uma loucura. Mescla Nanobotulim C, recente lançamento, que a Prime explodiu no Brasil, por isso que a gente é referente em mescla de microagulhamento. É uma mescla, gente, com a própria toxina botulínica do tipo C, isso mesmo. Ela é a toxina botulínica do tipo C associada a outros ativos. Então, ela dá um resultado de lifting imediato e instantâneo, tem um resultado de poros dilatados muito grande, tem muita reclamação no nosso consultório. Ela é ótima para quem tem rosácea, então ela dá aquela levantada na sobrancelha, o pé de galinha reduz muito. Então, o pessoal pergunta, Felipe, ela dá um resultado já na primeira muito grande, e em alguns pacientes mais, outros menos. Mas é a mescla que a gente mais vê resultado de forma instantânea. Inclusive, tem foto que eu mostrei, vou mandar para vocês lá no grupo, um lado no rosto da minha mãe e o outro não. Eu tava aqui, vou botar agora, Felipe. Vai botar, né? Eu Tô botei lá o colocando lá. Tava procurando ela aqui. Então, a gente não tinha uma toxina, a gente tinha ativos que imitavam a toxina, não a toxina botulínica do tipo C. Então, é uma combinação dessa toxina e eles provaram que essa toxina ela chega na junção neuromuscular. Tem muita gente que não acredita, né? Então, pelo efeito reflexo, ela chega na junção neuromuscular, conseguindo atingir essa camada do músculo para diminuir essa contração. É maravilhoso, gente. Se você ainda não tem essa mescla, corre atrás de ter, porque é o que eu falo sempre em aula.
ganha mais quem soluciona mais, tá? Se você soluciona mais problema, você consegue faturar mais. E essas mesclas aí são para solucionar problema. E o nosso cliente ele é muito imediatista. Então, o que que eu faço? Eu posso, Felipe, combinar essas três mesclas que estão na tela? Pode. Eu costumo orientar a combinar quatro mesclas, pelo menos, né? Então, essa é a vantagem, porque se você paga 40, R$ 50 uma mescla, 30, 25, você vai ter que utilizar aquela toda ali. Se você abrir outra, você dobra o valor do teu procedimento. Com essa aqui, Aí. não. O que eu falei para vocês? O segredo, utilizar 10 gotas. Se eu tenho a mescla Melan Control, que é essa aqui, eu aplico em cima da manchinha, ela, posso aplicar na mancha, posso aplicar mais se o rosto for mais manchado ou o corpo, né? Posso aplicar ela, mas no total vai ser sempre 10. Então, se eu for fazer quatro mesclas, eu vou aplicar quantas gotas de cada uma? Posso aplicar três de uma, Imagine. dependendo da extensão, e duas de outra. No total, mesmo aplicando 10, vão continuar sendo as 10 gotas para o facial, tá? Para o capilar, que a gente acaba utilizando umas 15 aproximadamente, passa um pouquinho. Mas para o facial sempre 10, tá? E aí aproveita essa agulha, né, Jéssica? Já tá com a agulha, já manda para o Isso pescoço, já aí. manda para o colo, porque você já está com a agulha, essa agulha depois vai ser descartada, independente do dispositivo que você quer. Então já fecha o tratamento, não com uma área só. Essa aqui é a mescla Beauty Eyes, essa azulzinha, ó. É uma mescla para olheira, para a área dos olhos. Tem feito muito sucesso, a gente tem muito antes e depois com ela. Então, você pode fazer ela na pálpebra inferior para essa olheira melânica ou a olheira com depósito de hemosiderina e na parte superior, que ela tem ativos para rejuvenescimento e clareamento de olheira para a bolsa também na região dos olhos. E isso é Gostaram legal, dessas Felipe, três você está mesclas falando. O maravilhosas? Felipe já está adiantando uma coisa que é importante que a gente vai falar de um dos passos, tá? É um dos passos que são muito importantes, né? Essa parte da rentabilidade do produto, né? Da utilização da agulha, de otimizar aí o uso das mesclas. Mas a gente vai contar. Já digo para vocês que é o quinto passo. É a cerejinha do bolo que tá vindo, tá? Então aí, Jéssica, Então, vamos para o voltando aqui, próximo Felipe tema. falou da mescla nanobotulin, tal, C, a toxina, ele é o peptídeo da toxina botulínica do tipo C, ele age por mecanismos diferentes da toxina botulínica do tipo A. Ele inibe a contração, tem um efeito miorrelaxante por dois mecanismos: inibição da acetilcolina, igual a toxina botulínica do tipo A, e também inibição de um complexo chamado SNARE, que também evita a contração. Tá? Quando a gente fala da toxina botulínica do tipo A, ela só inibe a acetilcolina e o SNARE continua funcionando, tá? Mas a do tipo C, ela inibe tanto a acetilcolina, tanto o complexo SNARE, dando uma paralisada, né, e uma miorrelaxada aí na musculatura, tá? Então, vamos para a nossa próxima mescla. O Felipe falou, né, da mescla Beauty Eye, já adiantou, né? Ela tem uma função de melhora de olheiras melânicas, né, que são oriundas de melanina, e as olheiras vasculares, que são derivadas, né, de hemosiderina, ou seja, aquela olheira, né, que é oriunda da respiração que não é adequada, né? Então a gente tem depósito de ferro ali naquela região, tá? Que é diferente a coloração, tá? Uma coloração mais arroxeada, tá? Dessas olheiras aí do tipo vascular. A mescla Beauty Eyes, né? Ela, além das olheiras, ela também melhora bolsas, tá? Então, vai ser fundamental aí para um gerenciamento do olhar completo, além de um efeito lifting, tá? Melhora da firmeza, melhora das rugas e linhas de expressão dessa região, tá? A gente tem também a mescla de emagrecimento facial, Felipe, que eu, sabe, é um dos tops, assim, que a gente tem Esse gostado também a gente bastante de trouxe há falar, pouco tempo e já né? está sacudindo, né? Inclusive esgotando aí na Prime Sim, Pharma, está na raspa do tacho, porque a gente tem utilizado muito para papada, né, Jéssica? Incomoda a isso papada, aí. Jéssica? Conta pra gente. Nossa, só incomoda, né, Felipe? Porque é o que está no vídeo, é o que está aparecendo, né? Então incomoda. Então a mescla de emagrecimento facial, né, utilizando ela, né, ela tem um ativo chamado Body Fit. Esse Body Fit, ele é derivado, né, de um elemento chamado glaucina,
né, que tem um foco em reduzir a produção de gordura e aumentar a produção de colágeno, né? Existe uma célula que libera, ela se diferencia em adipócito e em fibroblasto. Adipócito é a célula que armazena gordura. Fibroblasto é a célula que produz colágeno. Se ele impede a formação do adipócito, essa célula precursora ela vai virar uma célula que vai produzir colágeno, que é o fibroblasto, tá? Ela vai se manter na conformação de fibroblasto para aumentar a sua produção. Então, o interessante dessa mescla é que você reduz o tecido adiposo, mas não deixa com um aspecto, né, flácido. Então, ela traz colágeno para fazer reposição, tá? Então, Então, gente, redução vocês de podem divulgar gordura assim, ó, transforme gordura em colágeno. Já em vendeu, né, colágeno. Jéssica? A Com mescla tem o certeza, apelo tá? transformando gordura em colágeno. Então, eliminando essa gordura sem deixar a pele flácida. Isso aí, tá? E a terceira, né, dessa folhinha aí do nosso Drug Delivery é a mescla Elite Lips, né, que foram desenvolvidas para a região do lábio, para a gente conseguir um aumento da hidratação, né, aumento da volumização labial, né, ou seja, trazer uma hidratação efetiva para não deixar a boca igual aquele maracujá murcho, né? Então, quando a gente traz a hidratação, a gente melhora e ganha volume do lábio também. E não adianta, gente, até mesmo quem vai fazer preenchedor, né? Eu escuto muito isso. Eu faço preenchimento, mas se não tiver um bom gerenciamento dos lábios, o ácido hialurônico, ó, vai todo embora. Aquilo que seria 1 ml, né? O teu paciente vai ter que gastar muito mais para conseguir um resultado, ou o resultado do preenchedor vai durar muito menos, tá? Eu sempre falo isso para as minhas turmas que trabalham com harmonização, né? Que é necessário. A hidratação não é só uma questão de visual, é uma questão de prolongar o efeito do procedimento também, tá? Então, pode ser utilizado na região dos lábios e na região perioral, né? Para diminuir aquela boquinha caída, aquela boquinha de palhaço, né? E o bigode chinês também, e código de barra, tá? Então, é excelente para fazer o gerenciamento de toda a região perioral. Ótimo, Jéssica. É uma das Certo, mesclas mais Felipe? vendidas aí da Prime, né? Pode fazer ao redor da Sim, região da boca, volume labial e conseguir, é claro, diminuir aquela casquinha, né? E ficar com a boca de Rick bem sensual, né, Jéssica? A mulherada gosta. não é? Boquinha de Vamos beijar na princesa, boca, vamos beijar na boca. Eu falo com a sempre de boca beijar na boca. macia. Vamos beijar na boca sem a boca áspera, gente. Vamos botar essa mulherada com a boca bonita aí. Com certeza, não dá para ser diferente, né, Felipe? Vamos lá para as próximas, porque não para. Olha isso aqui, gente. Mescla, é isso mesmo que você está vendo. Intimate Rejuvenate, tá? Essa mescla, Essa é ela da é uma Jéssica, mescla com gente. Essa, a foco. rainha do íntimo chegou. Chegou a rainha do íntimo. Tem gente que tem tabu, né? Vou fazer microagulhamento na pepeca, no bumbum. É. Não. Gente, Ó, tem vou que te falar brilhar, que tem que eu tenho rejuvenescer. aula ensinando a microagulhar, hein? Não é uma aula com uma modelo, né? Mas eu ensino como que você tem que Jéssica, você microagulhar ensina a essa microagulhar região a aí. pepeca? Isso, claro que tem. A gente sempre tem uma carta na manga. E ó, já tô caçando a minha modelo para fazer uma aula prática, hein? Já estou pensando. Quem quer ser modelo da Jéssica aí, Prática de levanta a mão, fato. gente. Nada de pepeca flácida. Todo mundo É, nada libera. Se disso. O você tem a mercado, o pepeca mercado flácida e quer continuar, gente, é de cada um, tá? Não tem problema nenhum. É aí a forma que o cliente se aceita é ou isso quer. aí. A gente tem que tirar esse preconceito aí, viu? Se você tem, Isso ela aí. tá escura E e você quer manter escura, né, com a pigmentação, sem problema nenhum. Não existe preconceito aqui. É cada um. Ó, a Adriana já isso falou que aí. quer. Com a Jéssica, ela quer. Que faz. Aí, ó. Olha, Adriana, pode deixar. Vou ter que esconder vocês, entendeu? Não pode saber que é vocês. Vai que eu apareça e já sabe que é você. O pessoal daqui já vai saber que é você, tá? Mas Raça vamos que Cunha vamos. também quer. Microagulhamento da região íntima, Felipe, é uma região muito específica, né? E a gente desenvolveu essas duas mesclas, que é a Intimate Rejuvenation, que tem um foco em diminuir flacidez, rejuvenescimento íntimo. O pessoal está buscando
muito rejuvenescimento íntimo, tá? As grandes cirurgias, né? Antigamente o pessoal tinha mais coisa com cirurgia íntima, né? E hoje, com os procedimentos de microagulhamento, de peeling, a gente conseguiu procedimentos minimamente invasivos, né? Que não precisa de recuperação, enfim, né? E diminui muito o custo para o paciente. Então, a Intimate Rejuvenation, ela tem um foco em rejuvenescimento, melhora a firmeza, o volume da região íntima, ou seja, ela traz uma ação lipopreenchedora, porque conforme o processo de envelhecimento, Felipe, a região íntima vai atrofiando e também vai perdendo volume, né? Aquela carninha que a gente chama quando a criança é mais novinha, né? Que tem aquela construção da região íntima melhor, né? É mais gordinha, vamos dizer assim, ela vai perdendo ao longo, com o passar da idade. Então, a gente precisa recuperar volume e a mescla tem ativos que a gente vai microagulhar, pequenos lábios, grandes lábios, para trazer volume, tá? E diminuir a flacidez também, né? Melhorar essa elasticidade, vai estimular colágeno e elastina nessa região, tá? E E aí o tem que ser ácido ativos hialurônico, né, que não específicos para pode essa faltar. região, né, Jéssica? Ativo, Isso aí. pH, tudo específico para essa região, Tudo tá, gente? específico para a região. Claro, a gente tem que atender essa especificidade do produto, né? Porque é um produto para ser utilizado numa região mais sensível. E aí a gente também tem a mescla Melanoff, que é com foco em reduzir a pigmentação da região íntima, né? A gente tem a região íntima ela tem cores diferentes, né? Uma escala de coloração diferenciada. E muitas pessoas se incomodam com isso. Então, a região mais escurecida, a gente pode fazer o microagulhamento. Tem ativos clareadores aí que não vão irritar a região íntima. Jéssica, eu tenho a outra mescla lá, né? Mescla Melon Control, que tá lá no outro. Não recomendo, porque é um pH diferente, é uma região diferente, é tudo diferente, tá? Então, se você quer trabalhar com íntimo, eu recomendo que utilize mesclas próprias para utilização nessa região, tá? Então, a mescla Melanoff também tem ativos com mecanismos diferentes, né, de pigmentação, né, foi o que eu falei, para inibir a melanogênese de várias formas, e também traz aí maior luminosidade, clareamento para a região íntima, tá? E aí a gente pode fazer, tá, Felipe? E a Esse região íntima é a região microagulhamento na que região a melanina é íntima mais e ativa, né, péria. Jéssica? A melanina Oi? ativa muito ali naquela Mais região. A maior ativa. quantidade de melanina está na região íntima, por isso Isso que aí. pigmenta com muita facilidade. O melanócito é bem estressado nessa região, né? Então, acontece a pigmentação com muita facilidade. Então, a gente pode fazer essa a utilização da Intimate Rejuvenation e da Melanoff, tanto na região vaginal, né, sem encostar na mucosa, quanto região perianal. Então, a gente pode fazer até próximo ao ano só, isolar as mucosas e a gente consegue fazer. Só, né, o que a gente fala, né, de higienização, por mais que esteja limpo a região, a gente sempre recomenda que faça na parte da frente primeiro e depois vá para a região perianal. É essa a recomendação que eu tenho para dar para vocês, que é diferente aí, né, em relação ao microagulhamento, tá? E clareamento na Essa axila, a gente mescla pode aqui, utilizar Felipe. outra, tá? Oi? Não perguntaram de microagulhamento na axila, a gente pode utilizar outra também, né? Outra mescla. Isso, tá? Gente, a Pode utilizar mescla outra. é para estria, tá? E ela repara, a mescla de estria, hoje o tratamento top um para estria, sem dúvida, é o microagulhamento. E a gente usa aí uma substância, várias substâncias são combinadas, mas entre elas o Regestril, que é a substância top um no mundo para a reparação de estria. A top um está dentro dessa mescla de estria. Então, microagulhar é uma excelente alternativa para a estria que incomoda muita gente, independente da região que esteja. Então, essa mescla corporal é uma mescla que vende muito. A gente consegue alcançar resultados aí, diminuir a aparência da estria em 60, 50 ou até mesmo 70%, diminuindo esse volume da estria, essa dimensão da estria com essa mescla que é maravilhosa. A gente tem fotos de resultado, tá?
Felipe, é interessante você falou isso agora, né? Eu lembro que eu recebi um resultado, né? Na verdade, uma questão que houve com o microagulhamento de estria, tá? A gente quer induzir muito colágeno ali, né? Para disfarçar essa estria, diminuir o tamanho, né? Só que isso não significa que você tem que microagulhar parecendo que quer invadir a pele da pessoa, tá? Porque é mais resistente mesmo, né? Igual a cicatriz de acne, né? O pessoal acaba pesando mais a mão, mas não precisa pesar a mão o suficiente para lesionar a pele do paciente. Eu tive dois casos, um caso em um local que eu fui dar aula, tá? Que gerou uma hiperpigmentação, porque a pessoa não soube microagulhar, né? Fez uma injúria muito grande, e um outro caso onde a pessoa foi fazer um microagulhamento, nem foi com produto nosso, veio para solucionar o problema com a gente, né? A gente recebeu a bomba da pessoa, né? E esse caso do Instituto também pediu ajuda, falou assim, me ajuda porque eu tô com uma hiperpigmentação porque o profissional fez, me ajuda a resolver. Então, o principal, mesmo sendo estria, façam, né, várias sessões com a mescla de forma correta, microagulhamento 1 até 1,5. Não tem necessidade de aprofundar mais, né, de fazer uma injúria maior, porque ele vai permear e ele vai induzir colágeno da mesma forma, tá? Isso aí, Jéssica. Eu já coloquei até o resultado lá do nosso Elite Lips com a mescla de lábios para o pessoal ver, tá? Vou colocando os resultados e esses resultados também vocês podem utilizar na divulgação de vocês. Vamos para capilar, Jéssica. Muita queda de cabelo, né? A gente agora quer mais fios, mas aí a gente precisa utilizar também a mescla correta. Então, a mescla mais fios ela é ideal para uma peça difusa e androgenética, né? Isso aí. Eu trabalho bastante a mais fios, tá? Para aquele geralzão, tá? Quando eu tenho um paciente que ele tem uma queda, eu quero trabalhar com microagulhamento, eu posso utilizar a mescla mais fios. A Prime Hair, ela já é um pouquinho diferente, porque ela tem um foco muito grande, tá? Ela é utilizada para todos os tipos de queda, para ativação de novos folículos, mas ela tem um ativo muito específico para inibição da DHT, tá? Então, aquelas mais resistentes, né? Eu trabalho com a Prime Hair. Mas em vias gerais, eu vou utilizar no meu atendimento a mescla mais fios, tá? E a Prime Hair vai entrar quando o paciente tem uma resistência maior. É como se ela fosse um plus, né? Um plus da mais fios, tá bom? Um plus específico, vamos dizer assim. Ótimo, Jéssica. E a gente tem também para a sobrancelha, né? Isso Microagulhamento aí. para a sobrancelha. A mescla Brown Active ela tem uma função, né, de estimular o crescimento e preencher as falhas da sobrancelha, né? Então são ativos diferenciados, ativos que têm um direcionamento para essa região, tá? Então vão trazer nutrição, vão trazer estímulo do folículo, né? E resolver de vez as falhas, né? Porque a sobrancelha é um elemento muito importante, né, Felipe, para desenhar o olhar, né? Então, a Brown Tá cada Active vez vai essa tendência trazer mais esse natural na resultado. sobrancelha também, né? Isso aí. As pessoas têm E mesmo buscado que você não bastante a trabalhe, naturalidade das gente, sobrancelhas. com cabelo, você pode utilizar, você pode aproveitar a mesma agulha no mesmo momento, que depois ela é descartada para fazer cabelo, para fazer olhos, para fazer lábio, para fazer barba, para fazer crescimento de sobrancelha, tudo com a mesma agulha, tá? Você pode agendar com um procedimento maior para sua cliente. E é claro, cada região tem um valor específico. E as mesclas agregam muito valor, né? Sem dúvida, elas agregam bastante, tá? E a nossa mescla Prime Hair, né, Jéssica? Também que você já falou aí, né? Sim, falei. Falei que ela traz aí um tratamento específico para a produção excessiva da DHT, né? Que é o hormônio que estimula a queda capilar, principalmente em androgenética, tá? Já disponibilizei para eles a foto da mescla de labial e da mescla de emagrecimento também com a região de papado, o resultado que a gente tem lá, que eles podem divulgar, já está nos grupos de suporte, tá? Maravilha. Ótimo, ótimo, tá? Vamos para o nosso terceiro segredo, né, Jéssica?
escolher a Envia. estratégia combinada da forma correta. Então, nesse segredo aqui, gente, o pessoal acha que é só colocar um álcool 70, é só pegar um qualquer sabão, esfregar e fazer o microagulhamento. Clorexidine. Para melhor performance, gente, você precisa ir além disso. Então, a gente segue um passo a passo para conseguir trazer mais resultados com relação ao microagulhamento, para ter essa potencialização. Então, tem várias formas de você fazer, mas os passos iniciais, primeiro, a gente higieniza sempre com a espuma nutritiva a adstringente nutritiva, com ácido glicólico. Ela é maravilhosa porque ela já abre caminho, tá? Então, ela tem uma ação de debridamento ali. Isso a gente está falando de facial, tá? E depois a gente pode aplicar o CBD glicólico na face toda, que ele tem mais uma concentração de glicólico junto com o fitocannabinoide. Então, o primeiro passo, você retira o excesso. No segundo passo, você não precisa retirar, você mantém ele na pele. Depois do segundo passo, você faz o terceiro passo, que é o passo da esfoliação. Só esses três passos já dão um mega resultado. Então, você consegue entregar mais. Só até o terceiro passo já é um tratamento. O Nato Green você vai esfoliar de baixo para cima, sem movimentos circulatórios. E aí, depois que eu retirar uns 5 minutos com o Nato Green, a pele já vai estar iluminada, né, já vai estar bem favorável. Eu passo para a etapa de microagulhamento, mas eu tenho que retirar todas as esferas do rosto, deixar esse rosto bem limpo, tá? Você pode até fazer uma foto do antes e uma foto depois desse processo de esfoliação. Você já vai ver que a pele já mudou, ela está bem mais hidratada, bem mais transformada. Depois da etapa 3, você realiza o microagulhamento. Então, não é só limpar e fazer o microagulhamento, é abrir caminho para esses ativos passarem com mais facilidade. Se a gente tiver poluição, muito resíduo, se a gente tiver coisas bloqueando Pele ali, queratolítica, né, Felipe? aí eu vou ter que aprofundar muito isso. Por que que a gente usa o 0,5 e 1 e tem resultado? Esse é um dos segredos do passo, porque a gente abre caminho para os ativos passar antes. Então, isso é a cereja do bolo que a gente está explicando aqui, que infelizmente muita gente que não está com a gente não vai saber. Por isso que a gente alcança resultados muito superiores, né, Jéssica? Depois vem com a mescla de microagulhamento, que aí eu posso fazer até 4 mesclas. Então, eu posso aplicar a mescla com toxina botulínica na região dos olhos, pé de galinha. Posso colocar a Beauty Eyes ali também para olheira, se essa cliente tiver quiser rejuvenescer e olheira. Posso utilizar a mescla dando BTX para dar um lifting aqui nas rugas de expressão na área do frontal. Na bochecha de Bulldog, a gente falou de qual? Da mescla rejuvenescimento 5 em 1. Aí, no mesmo procedimento, é claro, vai depender do custo do que você tratar, do fechamento de estratégia, eu posso microagulhar a região de papada para reduzir medida. Ou seja, eu posso utilizar até 4. E nesse mesmo procedimento eu posso fazer lábio para deixar o lábio perfeito. Ou seja, o pessoal sai transformado, né? Tanto para quanto mulher quanto para homem e para todos os fototipos é válido. Essas mesclas não têm fototipo e até o passo 3 do procedimento, né, não tem fototipo. Depois que eu microagulhei, Jéssica, o que que eu vou fazer? Tenho que ir microagulhando e aplicando a mescla, porque esses canais se fecham rápido. Então, no máximo Isso 20, aí. 30 minutos, tem estudos já mostram esse fechamento. Então, eu já tenho que aplicar essa mescla, vai colocando a gotinha lá altamente E ele concentrada, facilita deslizar, né, Felipe? ajuda no deslizamento. Facilita o deslizamento do roller, do Dermapen, né? Um sérum que facilita esse deslizamento. Então, é Excelente. E interessante você depois que eu trabalhar e microagulho para fica... finalizar, A gente tem apliquei, o duas sérum formas, né? absorveu todo. A gente tem duas formas nesse caso, né, Felipe? A gente pode fazer com descamação, né? Porque algumas pessoas têm o peeling vinil, né? Finalizador, né? Que a gente vai trazer descamação ali. Ou eu posso finalizar com o HP Regenerate, né, que é um regenerador, né? Então ele vai proteger a pele do teu paciente. Ele é um protetor físico, não tem problema ser utilizado no pós-microagulhamento. Então, se eu não quero descamar a pele do meu paciente, faço o microagulhamento, finalizo com o HP Regenerate. Eu quero descamação, aplica o passo 5 do peeling vinil, né? Que é uma estratégia que a gente desenvolveu. Esse passo 1, 2 e 3, ele também faz parte da estratégia do peeling vinil,
tá? Mas a gente usa esse passo 1, 2 e 3 para microagulhamento, passo 1, 2 e 3 para limpeza de pele. Então a gente utiliza ele para bastante coisa, tá? Ele é bem Para tudo. coringa. Esse passo um, 2 e 3 é para tudo, tá? Isso aí, tá? E aí, se Essa eu não quero fase 2 descamação, eu faço com retira, a HP. fase 2 não retira, tá, gente? A fase 3 você só retira o excesso, que é o esfoliante. A fase um você retira a espuma, né? Uma gazezinha. A fase 2 não retira. E a fase 3 também só retira o excesso, tá? É importante, Felipe, você sempre pergunta, né, a respeito do calor, né, o calor, as temperaturas mais quentes. Vamos lá, né? Peeling, né, seja ele descamativo ou não, ele pode ser feito em qualquer época do ano. O paciente ele só precisa fazer o home care adequado, tá? Ele precisa fazer um home care devido para o pós-peeling. Não, isso é inegociável, tanto no inverno quanto no verão, tá? Mas quando a gente fala de microagulhamento, né, esse passo um, o passo 2, o passo 3, o microagulhamento, se eu finalizar com HP, né, essa restrição de sol, o pós-procedimento, ele é mais tranquilo. Ou seja, é um procedimento que você não depende do paciente, tá? Que fique claro. Você não depende desse comprometimento do paciente de ficar 30 dias sem sol, tá? De ficar, não ir à praia, não ir para a sauna, não mexer com calor. É diferente, tá? Agora, quando eu faço um microagulhamento, é mais brando tudo isso, tá? Então, fiquem tranquilos, porque o microagulhamento e o peeling você pode fazer o ano todo. Porém, O ano preciso da inteiro. responsabilidade do paciente com o pós. Só É porque nessa microagulhamento, você época, já precisa o de um. pessoal pensa muito isso, né? Antigamente usava muito ácido, Sim, e o ácido realmente tem que ser muito complicado quando você não tem o pós, né, para fazer o peeling. Mas agora com isso essa aí. combinação de ácidos que a gente utiliza e com o home care adequado, é claro, a pessoa não vai poder ir para a piscina, nessa época tem muitas férias, né, É, dezembro, janeiro, não pode ir para a piscina, não pode ir para a praia. Então acaba limitando um pouco. Mas se a pessoa não fosse pôr o sol, sem problema nenhum realizar o peeling. O nenhum. microagulhamento o ano inteiro, tá? Microagulhamento é tranquilo, tá? A falta do passo 5 vai influenciar no resultado? Se for microagulhamento, não. Você vai conseguir um processo de renovação, estímulo de colágeno, melhora do clareamento, cicatriz de acne, tudo também vai acontecer, independente do passo 5, tá? Agora, os 3 primeiros passos você não pode ficar sem. Capilar, Jéssica. Que maravilha. Gente, a Isso nossa aí. mestre de aulas, né? Olha só o que ela montou. Um baita conteúdo. Gente, a gente não cobra barato para dar aula de especialização, não, hein? Em curso, não. Ela está entregando todo o conteúdo aqui. Pena que nem está todo mundo online aí. Depois o pessoal chora, Pois viu? é. Então, esse é o capilar, Felipe, né? A gente tem o processo de microagulhamento, ele está aqui, ó, no passo, na estratégia 2, né, para fazer um microagulhamento. Só que a gente tem muitas outras coisas quando a gente fala de capilar, né? A gente precisa afinar essa pele, né, esse couro cabeludo, assim como a gente fez no facial, né, de aplicar as primeiras 3 etapas, a gente também precisa afinar, né, o couro cabeludo para receber o melhor desse microagulhamento, tá? E fazer outras etapas, nutrir o couro cabeludo. O couro cabeludo ele é muito particular, tá? Então, a gente dividiu essa estratégia para esses resultados aí em 2 partes. A primeira com uma nutrição, modulação da microbiota, um afinamento do couro cabeludo, tá? Para conseguir estimular colágeno ali, para conseguir nutrir esse couro cabeludo, porque a gente faz o passo 1, a modulação da microbiota, ou seja, eu vou ali estimular as bactérias boas do meu couro cabeludo. A gente precisa de um microbioma adequado para o crescimento do cabelo. Passo 2, eu vou retirar esse músculo e vou aplicar o esfoliante de couro cabeludo. Eu vou fazer um arraste de impurezas, né, que ficam depositadas no couro cabeludo e vou afinar esse couro cabeludo para receber o melhor do próximo passo. O próximo passo eu vou trabalhar com argila rosa,
tá? A argila rosa que é excelente para crescimento ou argila verde, que é excelente para detoxificar o couro cabeludo, né? Tem um efeito detox. Vou colocar 5 gotinhas do óleo ozonizado, que ele reduz a inflamação, melhora Maravilhoso. aí a comunicação entre as células do couro cabeludo. A loção ortomolecular, que é rica em nutrientes, tá? A loção ortomolecular é um blend de nutrientes e traz, né, uma nutrição para o couro cabeludo, tá? Ela tem silício, ela tem cobre, ela tem magnésio, ela tem zinco, tudo dentro de uma mesma formulação e tem muito mais, tá? E eu coloquei aqui de plus gotinhas de hortelã-pimenta, que tem uma função altamente vascularizadora do couro cabeludo, né? Facilitando aí Ah, a saída e maravilhoso pela pimenta. oxigenação do couro cabeludo completo, tá? Além disso, a gente vai Depois eu fazer uma aula removo com só de óleo essencial, Jéssica. é, né? Óleo essencial é um negócio fantástico, né, Felipe? Remover com um shampoo redução de queda, né? E aplicar o peeling de couro cabeludo. É isso mesmo que você ouviu. Peeling de couro cabeludo, né? E eu posso também fazer o laser vermelho, tá? Para quem tem aparelho, pode fazer. Quem não tem o laser, posso aplicar o peeling de couro cabeludo e encerrei a minha sessão com o paciente, tá? E na estratégia 2, na semana seguinte, quando meu paciente volta, eu faço o microagulhamento. Eu vou alternando, né, a estratégia 1 com a estratégia 2. A estratégia 2 eu vou higienizar com mousse modulador, eu vou fazer a esfoliação do couro cabeludo e depois eu removo essas esferinhas e faço a mescla de microagulhamento. Pode ser a mais fios, pode ser a mescla Prime Hair, pode ser qualquer uma das mesclas que a gente apresentou para vocês com foco em capilar. E aí a gente consegue esses resultados, galera. Esses resultados estão expressivos. Ah, Jéssica, o pessoal fala muito, eu quero microagulhamento e tudo. A gente recebe muitos profissionais pedindo mescla para crescimento capilar, né, para microagulhamento. A gente vende? Sim, mas geralmente a gente apresenta essa estratégia completa, porque a gente sabe que o microagulhamento, ele é um padrão ouro para crescimento capilar, sim, mas tem muita coisa que a gente pode somar e trazer resultados muito mais rápido. Esse resultado aqui, gente, 5 aplicações. 5 aplicações. Então, a gente precisa entender que outras coisas também são necessárias para conseguir resultado, tá? Ok, Felipe, Isso pode aí, Jéssica, substituir sim. maravilhoso. E vamos trabalhar com capilar, né? O resultado muito bom. Ah, Todo mundo você sabe que eu sou apaixonado, sou suspeito de dizer. A gente tem muita demanda. E olha esse resultado aí, gente. Esse primeiro aí é meu, vai né? ter Da Fundação resultado, Lua né? Janeiro. Olha esse segundo, meu Deus. A gente trabalha com autoestima, né? Sim, A com gente tem certeza mais de devolve 50 muito a autoestima. formulações, mais de 60 ou 70 formulações para cabelo, especialistas em cabelo aí. Maravilhoso. E eu não podia deixar de falar, né, Felipe? Não se assuste, que ela tá Eita! aqui, né? Essa é a especialidade dela. Resu- Resultado de íntimo, né? Microagulhamento da região íntima, né? Então a gente desenvolveu essa linha, o sabonete, tá? O sabonete higienizante, né? Fazendo a higienização de toda a região, vai remover com algodãozinho umedecido toda a região onde eu quero aplicar e fazer o peeling microagulhamento. O passo 2, eu vou fazer o microagulhamento com derma roller, com dermapen, pequenos e grandes lábios, tá? E aí a mescla vai ficar de acordo com a disfunção que eu quero tratar. Se a paciente quiser fazer rejuvenescimento e clareamento na mesma sessão, pode, né? Só aplicar em regiões diferentes, tá bom? Depois eu venho com o peeling. Eu tenho 2 peelings para ser utilizados. O peeling fase 1, tá? Ele vai ser aplicado e vai ser deixado por 15 minutos. Removo com um algodão umedecido, deixo secar e aplico a minha fase 2, tá? Desse peeling, sem deixar entrar em contato com a mucosa, e o paciente vai para casa em 4 horas mais ou menos, e no máximo 8 horas ele está retirando esse produto, tá?
O peeling inicial não remove, Jéssica? Estão perguntando aqui. O inicial vai remover com auxílio de algodão umedecido, tá? 15 minutinhos, vai remover com algodão umedecido, tá? A gente tem água ali, né, para dar uma neutralizada nos ácidos que eu tenho e também, né, para tirar o excesso para aplicar o próximo, tá? Posso usar na região de coxa? Pode, porque também é uma região sensível. Axila, eu particularmente prefiro trabalhar com o outro que a gente citou anteriormente, tá? É uma região que a gente precisa, é mais grosseira, né, em relação à região íntima, tá? Esse é bem específico, pH, coxa eu ainda consigo trabalhar, tá bom? Com ele. Beleza, Felipe, chegamos no passo 4. Passo 4, mais revelações aí, Jéssica. Agora a escolha do home care adequado, né? Porque é fazer o passo no consultório e a gente não escolher o que a gente vai utilizar depois, acaba com o nosso trabalho ele utilizando qualquer coisa. Sem dúvida. E engraçado, Felipe, as pessoas, nós falamos ali dos procedimentos, né? A pessoa acha que o home care tem que ser negligenciado. E a gente não pode perder isso. O home care, ele faz parte da continuidade. Eu lembro, né? Toda aula que eu vou montar, né? Eu assisto outros profissionais, opiniões de outros profissionais sobre determinados assuntos. E um dos profissionais que eu vi, né, falando a respeito, foi a primeira questão, prometer para o teu paciente resultado com uma sessão de microagulhamento, tá? Microagulhamento é um tratamento. A gente tem, né, por exemplo, como o Felipe falou da Medical Melon Control, que a gente já consegue o resultado, você vê na primeira aplicação, mas você tem que programar, né, esse teu paciente para ter resultados com as sessões propostas. Essa é a primeira questão, tá? Segunda questão é essa aqui, de utilizar só o produto de microagulhamento. Se você pode não ter um resultado que você espera, como da primeira foto aqui dessa paciente com melasma para a segunda, né? A gente teve foi um processo de construção aí, né? Então, você precisa alinhar as expectativas com o paciente. Se você não utilizar, né, se você for utilizar só a mescla, a chance de você ter um resultado inferior é muito maior do que você utilizando outros produtos de gerenciamento térmico, que são esses aqui que a gente apresentou para vocês. E no capilar, a mesma coisa. Posso só microagulhar o couro cabeludo higienizado? Pode. Só que a chance de você ter um resultado como esse é muito menor, porque não é só o microagulhamento que dá resultado, é todo o gerenciamento que está envolvido, seja ele da pele, seja ele do cabelo. Volta um pouquinho E, para mim né? no outro, Jéssica. Volta no Oi? de facial, por favor. Voltei. Facial. Gente, importante dizer aí. Ah, deixa eu ver a câmera. Importante dizer aí no facial, só para relembrar, essa etapa 3 do esfoliante, tem gente que está deixando ela muito na pele, muito resíduo dessas esferas e muito resíduo do produto na pele, tá? Tem que retirar bastante ele da pele, pode ser com uma gaze seca ou levemente úmida. Não precisa umedecer muito, tá? Mas não deixem de tirar o passo 3, tá bom? Isso aí, tá? E aí, falando agora em questão do passo 4, né? Escolher um home care do pós-microagulhamento é muito importante porque o paciente vai fazer uma sessão e depois de 15, 21 dias ele vai voltar para fazer outra. E o que que ele usa no meio do caminho para cuidar da pele enquanto isso? Você precisa determinar, tá? Então a gente colocou aqui alguns pós que são aí importantes serem utilizados em cada caso. O primeiro, mancha e melasma, né? A gente colocou a espuma nutritiva, né? E o HP Regenery. E no pós-tardio, eu vou utilizar o clareador Elite com metimazol, tá? Isso para o microagulhamento, tá, gente? A gente está falando do microagulhamento, sem o peeling, né? O peeling descamativo. Eu estou falando de gerenciamento no microagulhamento, tá? Rejuvenescimento e flacidez.
eu coloco no pós-imediato a espuma nutritiva HD, que é uma espuma que vai manter a minha pele íntegra, livre de sulfato, tá? E o HP Regenerate, que é para regeneração desse tecido. Tem fator de crescimento, tem ação hidratante, protetor físico, tá? O HP Regenerate. E o Top 1, né? pós-tardio dele, né? Ou seja, o pós-tardio ele é mais curto, Felipe. O pós-tardio do microagulhamento, a gente já pode começar aí com 3 dias. Eu já posso utilizar ele. Então, o pós-tardio do microagulhamento para rejuvenescimento e flacidez, Serum e Hyaluronic Pro, tá? E para acne, né, eu posso trabalhar aí com a espuma nutritiva e o HP de imediato e o sérum regulador seborreico, né, depois, tá? Para acne e para cicatriz de acne, porque aí a gente precisa trabalhar e evitar que as novas acnes aconteçam, ok? E para capilar, né, para alopecia androgenética, tem o shampoo mais fios, tá? Que ele tem sal palmito na sua composição. A mais fios alopecia androgenética, que vai inibir 5-alfa-redutase e que vai reduzir queda de cabelo, é específico para androgenética. E a cápsula manutenção de androgenética. A gente tem 2 tipos de cápsulas para androgenética, tá? Que é a cápsula de manutenção e a cápsula convencional. Meu paciente pode começar com a convencional e depois partir para a manutenção. Ou ele pode iniciar com a de manutenção e, caso ele não tenha o resultado esperado em pouco tempo, a gente pode aumentar a dosagem com a outra, tá bom? Então, a gente precisa, alguns pacientes, né, ficam receosos de começar, né, enfim, o tratamento, a gente pode começar com a manutenção alopecia androgenética. Para a areata, eu trabalho a areata difusa, o shampoo mais fios, né? A loção mais fios, controle da alopecia e o Peel Food turbinado, tá? E para eflúvio telógeno, eu trabalho com o shampoo mais fios, a loção mais fios e o Peel Food turbinado também, tá? Então, tá Excelente completinho aí proposta para aí, gente. vocês, né? Tudo que a gente vai utilizar no home care, tanto para o capilar quanto para o facial, tá? E aí, na nossa prática, gente, o que a gente vê é que quem usa o home care já fecha o tratamento com o home care, já coloca ali, Isso aí. o resultado ele avança muito mais rápido. Então, não vale a pena ficar sem o home care, porque o resultado é muito mais rápido e o cliente é imediatista. E Isso no aí, íntimo, tá? E Jéssica, aqui do íntimo tem home care para o íntimo também, tem que aplicar todo dia na tem, pele. tem, claro, para cuidar direitinho da amiguinha que fez procedimento, Felipe. Não pode Pode fazer deixar, no pinto né? também, Então, para Jéssica? ter. Pode Oi? fazer no pinto também? Se pode fazer o quê, O Felipe? homem fica sem tratamento, pode fazer no pinto também? Pode, deve, Ah, tá? tá, porque os A homens gente estão sendo colocou porque as deixados de mulheres lado é a aí. maior demanda, mas homem A também pode mulherada fica fazer, com a tá? pepeca, o homem também tem que ficar com o pinto legal, né, gente? Sim, isso aí, com certeza, né? Todo mundo que quer tudo bonitinho no lugar, né, Felipe? Isso aí. Então, os homens que Ai, meu desejam também Deus, podem uma fazer hora o íntimo. dessa. Então, voltando aqui, né, para a região íntima, a espuma bioequilibrante Intime Beauty, né, que tem lactobacilos na sua composição, tem um pH ideal para a região íntima. O Equilibrar a regenerador, que é para a microbiota, né? região íntima, tá? Que é para regenerar, é bem específico para a região. E um sérum 4 em 1, tá? Que ele vem nessa canetinha aqui. Jéssica, você Essa tá com esse canetinha sérum vibra, aí, tá, Jéssica? Felipe? Ela vibra. E Ah, ela não tem acredito. a ação 4 em 1. Você tá direto com essa caneta, Jéssica. Você não tira ela do teu lado. Eu peguei para dar aula, Felipe. Ó, não me comprometa. Ah, Peguei para dar aula, tá? então, ela tem ativos Não sei se dá rejuvenescedores para e ouvir, ó. clareadores e ainda vibra, é Ó, isso? Que loucura, hein? você tá ouvindo? Dá para ouvir? Não estou vendo, não, Jéssica. Quero escutar esse barulho aí. Ah, tá dando para ouvir um pouquinho longe. É, tá aqui pertinho do computador, Então tá? você aplica e Então, faz ela tem massagem 4 também, né? funções. Essa canetinha aqui: hidratação, clareamento, rejuvenescimento e estimulação, né? A gente gosta de inovação, tá aqui, ó.
Essa caneta, quero até ver aqui o que o pessoal está falando no chat, tá? Vai usar várias vezes por dia, mas o recomendado é só 2, tá? 2 vezes ao dia no máximo, tá? Então já coloque isso na prescrição de vocês. Não Beleza, Felipe? pode, Então não a pode gente vai aumentar a para o dose, né, gente? passo Passo 5. 5, gente, caminhando para a reta final, os segredos e a cereja do bolo para o tratamento com microagulhamento. Precisa ser vendido, né, Jéssica? E para isso a gente precisa Sim, gerar valor, né? Gerar valor é diferente de preço. Então você está aqui nessa aula para isso, né? Você precisa saber como é que vai isso aí. precificar o seu procedimento, combinar. Nunca vende só um microagulhamento, vende várias sessões, vende com peeling. Você pode usar um peeling de Isso verão, aí. que é o Oxipeel. Você pode valorizar dizendo os ativos que você está utilizando, que são ativos importados, né? É diferente de você microagulhar só com um sérum de vitamina C, com um sérum de ácido hialurônico, né? Você pode diferenciar esse seu tratamento gerando valor, né? Isso aí, Imagina, com certeza. microagulhar com a toxina botulínica do tipo C. Microagulhar com as uvas cultivadas na região vulcânica na Itália. Isso você gera valor. Você precisa colocar Isso isso aí. dentro do seu material de venda para poder passar isso para o seu cliente. Não é trabalhar com mentira, é trabalhar sempre com a verdade, tá? Exatamente, Felipe. Então, a gente falou aí de tudo da parte do microagulhamento, como executar. A gente falou dos produtos que você pode melhorar e potencializar o microagulhamento. A gente falou dos produtos de home care que você pode indicar, prescrever para o teu paciente, mas quanto esse conhecimento todo, né? Ele precisa ser vendido, né? A gente fala que os farmacêuticos hoje até são criados, né, Felipe, para vender, mas antigamente, né, quando a gente se formou, não tinha esse viés do empreendedorismo e muitas profissões não tinham isso. E nós não fomos criados para ser empreendedores, né, para ser profissionais liberais, profissionais que vendem. Então, pegar esse conhecimento e aplicar para vender é que é o diferencial. Então, tudo na vida tem um preço. Então, você precisa construir o seu preço. Então, sempre, não só para isso, né, mas para tudo, todos os procedimentos que você for fazer, você tem que ver o custo dos materiais que você está usando. Então, luva, gaze, agulha do Dermapen, isso tudo tem que ser colocado em pauta, né? Os custos do teu conhecimento, você que está aqui, ó, ganhando tempo, né? Que você não está perdendo tempo, você está ganhando o seu tempo aqui. Isso tem um custo. Você poderia estar fazendo outras coisas, você poderia não estar fazendo absolutamente nada, tá? Então, é um custo de conhecimento. O custo da sua mão de obra, o quanto você vale, né? Precisa ser colocado ali. Os seus custos fixos, né? Água, internet, luz, tudo isso, tá? E os custos variáveis, as coisas que vão mudando aí ao longo do mês. E o que o Felipe falou, né? De preço e valor, né? Qual a diferença do cafezinho do café do Starbucks, né? Que é uma potência em café no mundo todo, para o cafezinho que você compra a 1,50. Quando você chega lá, ele coloca o seu Um nome, grande ele exemplo a esse. pergunta a forma como você quer, ele personaliza. Então, é totalmente diferente a forma como você recebe o seu café, tá? Ele tem várias formas desse café, ele tem incrementos para o seu café, tá? Então, é tudo que é tangível, tudo que é palpável é preço. Então, o que você paga é preço. Agora, o valor que isso é, o atendimento que você faz, o carisma que você tem, a sua especialização, o teu conhecimento, a segurança que você entrega para o teu paciente e os resultados que você promove, isso gera valor. Tá? É esse o grande diferencial entre preço e valor. E vocês precisam valorizar sim o profissional que vocês são dentro do mercado. Tá? O fulano cobra mais barato. Ele não gera o valor que você gera. Quando o teu cliente entrar, como o Felipe falou, informar os produtos que você está utilizando. Eu estou utilizando no capilar uma loção ortomolecular para nutrir o teu couro cabeludo, né? Eu estou utilizando o, o, o sérum aqui, né, de microagulhamento com as uvas cultivadas no vulcão Etna. Então, tem várias coisas que a gente pode agregar dentro de um único procedimento. A gente pode listar várias coisas de cada produto que a gente falou para vocês ali para agregar esse valor, tá?
Então, quanto que eu vou cobrar por um microagulhamento? Isso é muito variável, né? A gente varia muito de acordo com o que está aqui, ó. Os materiais, né? O teu custo fixo, né? Às vezes o aluguel de uma pessoa é muito maior do que da outra. Às vezes uma pessoa, eu só atendo domicílio, né? Eu sou uma pessoa que trabalha dentro, eu vou até a casa do meu paciente para fazer. Então, o custo dela é fixo, é diferente de uma pessoa que tem estabelecimento no shopping, por exemplo, tá? Então, vai depender de muita coisa quanto cobrar. O que a gente indica inicialmente de uma sessão de microagulhamento sozinho, R$ 200. Se eu faço um gerenciamento dérmico, né, utilizo outros produtos aí, eu subo esse valor pelo menos para R$ 300, tá? Eu trouxe para vocês um exemplo, tá? E eu quero que vocês me acompanhem aqui. Existe uma estratégia de venda chamada cross-sell, tá? Vocês devem ter ouvido a Letícia falar disso já. E aí eu vou replicar aqui para você. A primeira questão que eu coloquei ali em cima para vocês, eu botei alguma coisa, né, dizendo que é protocolo de microagulhamento. Eu não coloquei. O que eu coloquei foi um protocolo pele de rica mais boca de rica. Ou seja, eu preciso de um nome que vende. Se eu coloco microagulhamento, eu posso assustar o paciente. É o primeiro ponto. Então, a gente não pode vender com microagulhamento. Isso não chama atenção, gente. O que chama atenção é o nome que vende, tá? Então, o protocolo que eu coloquei, batizei como pele de rica, boca de rica, ele tem as seguintes estratégias dentro dele, tá? A primeira é a estratégia de gerenciamento que a gente falou, tá? Que é a espuma, o CBD glicólico e o Nato Green, e a mescla nano-botulin C, tá? Coloquei aqui que o custo da sessão, tá, para o profissional é em torno de R$ 45, ok? E o valor de venda dessa sessão, tá, é em torno de 350, uma sessão avulso, tá? O home care do meu paciente que ele vai precisar utilizar. Coloquei aqui um HP, tá? E uma espuma nutritiva. O valor dele, R$ 152. E aqui eu coloquei a mescla Elite Lips. O que que essa mescla Elite Lips está fazendo aí? Lembra que o Dr. Felipe falou assim, posso utilizar mais de uma mescla? Posso. Mas você não vai colocar essa mescla de graça para o teu paciente. Você vai cobrar por ela, tá? Então, se o meu paciente está fazendo para rugas e linhas de expressão com nanobotulin C, eu vou e quer fazer um labial, eu vou adicionar por um custo menor esse microagulhamento labial para ele. Para ele vai sair mais barato e para você também vai sair mais barato do que ele voltar depois para fazer só o lábio, que você vai gastar somente uma agulha, tá? Então, colocando isso em miúdos aqui em valor, né, em dinheiro, que isso que importa. Então, custo para você como profissional, tá? Sai R$ 180 contando 4 sessões, tá? 4 sessões. R$ 152 do produto de home care que ele vai utilizar, tá? E R$ 9,60, que são de 4 sessões de microagulhamento labial. O teu custo para 4 sessões é de 341,60, tá? Para o seu cliente, eu vou fazer só uma sessão. Eu quero fazer só uma sessão, Jéssica, eu não quero fazer mais de uma. O custo para ele vai ser de R$ 350 a sessão, mais a venda do produto para ele utilizar no pós, mais o valor de venda, né, para o teu cliente da sessão. Aqui eu coloquei R$ 100 se for um investimento único, se ele for fazer mais de uma sessão. Se ele for fazer uma sessão única, R$ 150, tá? Então, somando para uma sessão só, 350
188 o valor do home care, vocês estão aqui comigo? E Ok. 150 o valor do microagulhamento labial. Para uma sessão, ele vai te pagar R$ 688. E aí é que vem o X da questão. Olha, eu tenho aqui na minha estratégia, o meu protocolo com uma sessão, tá? Onde eu consigo te entregar um resultado mais pela minha expertise, pela minha experiência, pelo que os estudos relatam, o microagulhamento ele é um processo de tratamento. Então, eu preciso encontrar você mais vezes. Então, vamos fechar um protocolo, né? Eu costumo fechar um protocolo com 4 sessões, tá? Então, olha aqui o quanto a gente consegue trazer uma percepção, ok? Uma percepção de ganho para ele, tá? O cliente vai pagar em 4 sessões R$ 1.200, ao invés de R$ 350, ele está pagando 300. Ou seja, ele economizou R$ 50 em cada sessão com você. Ele já vai se sentir feliz com isso, tá? O home care continua o mesmo valor, tá? E ao invés de cobrar para ele R$ 150 a sessão individual do microagulhamento, eu estou cobrando 100. Ou seja, eu fechei 4 sessões por R$ 1.788. Ficou claro? Então, eu consigo aumentar o tempo do meu paciente comigo, ok? Então, ele tem 4 sessões fechadas. E ele tem a percepção de ganho. Então, eu Isso aí já está otimizei a minha incluído o home agulha, né? care, já está incluído o lábio, e aí você tem que valorizar. Já está incluído as mechas, já Isso está aí. incluído o teu custo e altíssimo lucro, né, Jéssica? Exatamente. E olha o quanto você Maravilhoso. Esse investiu, e esse slide. valor de custo para o profissional aí em cima, gente, é das 4 sessões, não é de uma, são das 4. Você paga isso aqui, né, para as 4 sessões do paciente, já com home care, e você recebe 1.788, tá? Então, é uma alta lucratividade para você. Jéssica, eu posso mudar a mescla daqui? Eu posso mudar a mescla nano-botulin C para de clareamento e colocar aqui na mescla, ao invés da Elite Lips, eu colocar a mescla de óleos. E Eu isso posso serve para brincar aqui, capilar, ó. isso serve para facial, para corporal, a ideia é a mesma, né, gente? Exatamente. A lógica é a mesma, eu quero que vocês entendam a lógica. Então, nessa lógica aqui, né, eu fiz com adicionando um produto com um custo menor para ele, ok? E aí aqui, né, eu coloquei o que é importante, colocar que as 4 sessões saíram em 6 vezes de 292, ou você pode dar um desconto no Pix para ele, porque você isenta das taxas de cartão, Esse né? Que valor entram aí, naqueles gente, não é custos do produto, variáveis, né? não, tá? Esse valor que está do lado é o que você vai ofertar para o cliente. Já está tudo prontinho. Isso aí. Já tá tudo pronto, tá bom? Tá tudo prontinho para vocês. Deixei mastigadinho, tá? E as outras mesclas também se aplicam. Essa daqui, né, é um presente. Você pode, ao invés de dar desconto, Felipe, o pessoal chora muito desconto, né? Então, às vezes, você tá Principalmente com agora nessa uma. época. Então agora nessa época o pessoal chora bastante. Vamos supor se você tivesse uma compra de R$ 1.000, o cliente pede desconto, você dá 5%, 10% de desconto para o teu paciente. Vamos supor que você deu 10%, saiu por 900. Você perdeu R$ 100 aí. Aqui você não vai perder esses R$ 100. A gente colocou a mescla Elite Lips, ao invés de você vender ela, tá? Você dar de presente para o seu paciente. É uma estratégia com bonificação. Falei assim: olha, você fechando as 4 sessões comigo, eu te bonifico com cada sessão que você vier, eu vou fazer um microagulhamento, vou fazer uma estratégia lábios de Rick em você na mesma sessão. Eu, particularmente, eu amo essa estratégia. Eu acho que o cliente é apaixonado por estratégias que bonificam, né, que trazem benefício para ele. Então, aqui a gente conseguiu, o custo dela, Felipe, por aplicação da mescla Elite Lips é R$ 2,40. R$ 2,40. Ou Isso aí, seja, Jéssica. com Temos as outro exemplo aí para quatro. passar? Oi? Temos outro exemplo para passar também?
Tem, tem. Não, eu trouxe de capilar. Próxima é Ah, de tá. capilar, Então vamos tá? passar para o Nove capilar. 9,60 é o valor da mescla, das 4 sessões que você vai gastar. E aí, Isso ao aí. invés de você dar R$ 100 de desconto, você gastou 9,60 em produto que já está na sua mão, tá? Então, o valor para o cliente, já contando com o home care, 1.388, tá? E aí você deu essa de presente para ele, tá? E você evitou aquele desconto do pagamento, né? Desconto para tudo que o cliente sempre pede. E eu trouxe essa aqui, a mesma estratégia, Felipe, do Croicel, né? Trabalhando Beleza. com a loção Tricocycle, né? Eu gosto muito de utilizá-la para vapoterapia ou para massagem. Quem é que não gosta de massagem no couro cabeludo? Eu, particularmente, eu gosto bastante. E isso, tecnicamente, né, é excelente para aumentar a vascularização, enfim, né? Melhorar a performance do tratamento. Então, aqui, ó, o custo para o profissional da estratégia, né, de capilar é R$ 23, toda a estratégia completa que a gente apresentou para vocês, tá? O valor de venda para o cliente de uma sessão individual, R$ 200, individual, ok? O produto de home care, esse aqui é um custo básico, tá? Mas tem que verificar Gostei cada desse um nome, hein, específico. Jéssica? Acorda cabelo turbinado. Já vendeu. Gostei Acorda disso. cabelo turbinado. Vou botar Não nos pode meus ser também. Não tinha outro ali. microagulhamento. Não tem. Então, o acorda, então tem que ser isso aí, acorda cabelo turbinado. É um nome diferente que a gente deu para a estratégia. E vocês têm que colocar isso no de vocês, tá? E aí eu adicionei para ele, né, as sessões da massagem capilar, tá? E você pode vender para ele com custo mais em conta, por R$ 85. Então, essa estratégia de cross-sell, você adiciona um produto mais em conta para que você fature mais na mesma sessão. Ele já está na tua cadeira, você já pode fazer. E aí eu coloquei aqui, né, para 5 sessões, tá? Então, custo para o profissional em 10 sessões, 230. Coloquei 212 porque o paciente vai fazer aí 10 sessões. Então, ele vai ficar em torno de 2 meses e meio com você. Então, eu coloquei aqui 2 kits, tá? Para ele utilizar, mais o valor do custo do Tricocycle ficou em 464,50 o valor de custo, tá? Para o profissional já com tudo. O valor para o cliente de uma sessão, R$ 200, mais 178 do produto, mais R$ 85. Uma sessão, só um kit de produto, tá? 463. Quando o meu cliente vai fazer as 10 sessões comigo, R$ 1.500, ou seja, eu dou um desconto em cada sessão aqui para ele, tá? Para ele ter essa percepção de ganho. 356 os 2 kits, mais 425 que é o valor da massagem capilar, tá? Total, R$ 2.281. Então, esse é o valor da sessão já com o home care. Para o meu paciente, as 10 sessões, mais a massagem. Então, 10 sessões, 6 vezes de 380 e 16, ou um Maravilha, desconto Jéssica. no Pix. Oi? Maravilha, porque o kit dá para 30 sessões, né? Então tem um Dá rendimento para e 30 um lucro aplicações muito aí. alto, né? Então, o rendimento aí, né? O faturamento vai ser bem alto, tá? E a gente também pode fazer a massagem de forma de presentear, né? O custo da massagem para o profissional, né? Nas 5 sessões, dando de presente, a gente faz a R$ 22,50. Então, eu posso dar essa massagem para o paciente e ele vai ter uma percepção de que eu estou dando um produto para ele de R$ 150, tá? Então, a massagem, eu tô te dando um presente que custa R$ 750. É uma estratégia de bonificação, tá, Felipe? Então, o valor Ótima ideia. Ótimos exemplos. sem cobrar a massagem para ele, eu dando de presente para ele, esse valor que ele vai investir, 1.856, mais a massagem tricoestimulante, né, com valor de R$ 750. Beleza?
Então, isso vocês podem fazer com todos, sigam esse exemplo, né? Só mudem, né, os números, os valores, e vocês vão conseguir, né, chegar ao valor real para cobrar para cada procedimento, tá? Então, eu sempre recomendo, façam estratégias capilares, 10 sessões, né? É o que a gente gosta de fazer. E para os procedimentos de facial, microagulhamento, 4 sessões. Nessas de microagulhamento, tá, gente? Dessas 10 sessões, 5 são com microagulhamento, 5 são sem microagulhamento, tá? Excelente dica aí, Jéssica. Microagulhamento é uma estratégia maravilhosa. Então, vocês aprenderam os 5 passos para microagulhar, aprenderam como faz a introdução, né, os primeiros produtos que utiliza, aprenderam sobre as canetas, né, o que a gente usa, dermaroller, dermapen, dermógrafo, sobre a indução de colágeno, sobre mescla de clareamento, mescla com toxina, mescla para capilar, cada uma. A gente explicou cada detalhe e a Jéssica deu um show de apresentação com relação à parte íntima e à parte de venda, explicando como vocês devem vender, agregando valor, não somente preço. Foi uma aula incrível sobre microagulhamento aqui, né? Que máximo, Felipe. O microagulhamento tem demanda, a gente precisa absorver esse mercado. Vocês não podem deixar, né, de fazer as técnicas corretas, utilizar produtos, né, que vão trazer resultados para vocês, sem dúvida, né, e entender e ampliar o horizonte de vocês, que foi o nosso intuito aqui, de ampliar a cabeça de vocês e colocar, né, que é muito mais do que microagulhamento. A gente tem todo um gerenciamento para ser feito, tá? Foi incrível, Felipe, muito bom. Isso aí, Jéssica. Dá aí